Bom, hoje aqui eu tenho do meu lado, antes de mais nada ou antes de qualquer coisa, um grande amigo. A gente se conhece há muito tempo. Se eu for puxar lá para trás, Não faz essa conta. se eu for puxar lá para trás, eu não sei nem onde a gente vai chegar. Mas hoje talvez seja a primeira conversa de todas essas em 2 anos que eu estou indo para um lado que eu sempre quis e a gente acaba não conseguindo fazer compromissos, enfim, agenda. Mas ele eu acho que está sendo o primeiro de um lado que eu gostaria, sempre quis e gostaria muito de ir, que é alguém que usou o tênis, usou a quadra que a gente tem aqui atrás, usou o esporte para ir para o lado corporativo. E ele acho que é um belo exemplo disso. Com a gente aqui hoje, Guilherme Horn. A época, o momento, deixa para lá, mas prazer, bem-vindo. Prazer enorme meu estar aqui com você, Silvio. Como eu sempre digo, né, e você que acompanha, a primeira pergunta é sempre a mesma, né? Como que o tênis entra na sua vida, como é que surge uma raquete de tênis para você e como é que você começa a jogar? Apesar de eu saber. Apesar de você saber e ter presenciado. Eu comecei lá para 8, 9 anos de idade, lá em Niterói, nossa cidade natal, num clubezinho pequeno chamado IPC, Icaraí Praia Clube. E comecei como um esporte, ninguém na minha família jogava tênis, né? Eu comecei simplesmente a fazer tênis como faria outro esporte qualquer, mas rapidamente me apaixonei, né? O tênis é um esporte apaixonante, né? E até em algum momento ali daquela minha... daquele início daquela jornada, eu até achei que eu podia me profissionalizar, né? De tão empolgado que eu estava. Rapidamente eu vi que não dava para isso, não. Mas até os 15, 16 anos eu joguei com muita intensidade, né? Tava todo dia lá no clube e tal, enfim. E a paixão... Eu lembro da tua direita. Eu lembro verdade. da tua direita, assim, um pouquinho tentando pegar na subida na frente. Exatamente. Eu lembro da direita aqui. Ainda tento até hoje. Ainda tenta até hoje. Isso é importante, né? Você persistir. Se eu não me engano, você jogava uma raquete de alumínio, head de alumínio. Comecei com madeira, né? Ainda, né? Depois... Aquelas de madeira e tal. Depois passei para as de alumínio. Mas aí, vamos lá. Desse momento do IPC, que foi ali... Eu brinco aqui, sempre conversando, que eu acho que existem 3 momentos, né? Que são para mim, são as 3 grandes paixões. Né? Primeiro você se apaixona pelo esporte, depois você se apaixona pela competição, do envolvimento da competição, e depois pelo processo, que é você estar diariamente treinando, de manhã, de tarde, de noite, buscando, né? Dentro dessas paixões, eu acho que você deve ter vivido 2. Né? A primeira pelo esporte, e depois ali começado a competir, mas você acabou por algum motivo qualquer, você não foi e não se apaixonou, não entrou no processo da paixão, né? De ir para frente para o profissional. Como é que foi ali que você começa a jogar, gosta, e aí num determinado momento a gente acaba se distanciando, não sei se você se muda para o Rio, eu não lembro exatamente, e eu também saí do Brasil, fui morar fora, e aí como é que é esse momento aí, que nessa parte a gente acaba se distanciando um pouco? O legal é que assim, eu nunca parei, né? Nunca parei. E uma coisa que me apaixonou no tênis, e me apaixona até hoje, né? Me fez apaixonar pelo tênis, é essa busca pelo desenvolvimento constante, né? Por essa melhoria constante, né? Quando você olha um Federer, que é uma perfeição, né? Ele vem para uma nova temporada, batendo a esquerda um pouco mais na frente. Você vê o Nadal, né? Muda saque, muda voleio e tal. Acrescenta o slice. É impressionante, né? Porque você acha que o cara já chegou num nível de perfeição que ele não tem mais nada a melhorar, né? Então, isso foi uma coisa que me ensinou muito no tênis, né? Porque na vida profissional você passa por isso. Você tem que estar o tempo todo aprendendo, mudando, né? Se adaptando. Né? E isso... Desculpa, eu odeio cortar, todo mundo reclama comigo, mas para mim a palavra mais perfeita para o tenista é adaptação. E eu acho que você, dentro do seu mundo corporativo, dentro daquilo que você vive, você tem que diariamente estar se adaptando, porque o mundo muda agora, provavelmente, com tudo que aconteceu nos últimos 2 anos. O tipo de adaptação que você teve que fazer dentro de empresa foi totalmente diferente, inimaginável, porque ninguém imaginava que acontecesse isso. E dentro da quadra você está ali esperando uma bola alta na esquerda, o cara vai dar um slice baixo na paralela, e aí você se prepara para a paralela e a bola quica na linha e desliza, e aí você vai bater, alguém grita uma coisa da arquibancada. Então, quer dizer, eu acho que adaptação para mim é a palavra-chave do tênis para fora da quadra e na vida, né? Sem dúvida. E hoje, no mundo dos negócios, talvez seja uma das palavras mais importantes, né? A capacidade do gestor se adaptar
a essa realidade que muda a cada dia. Porque as mudanças sempre aconteceram na história da humanidade. A questão toda é a velocidade com que elas acontecem hoje. Né? Hoje realmente evolui de uma forma não mais linear, de uma forma exponencial, né? E quem não sabe se adaptar, não tem essa capacidade de se adaptar o tempo todo, não sobrevive no mundo dos negócios hoje, não sobrevive. Né? E o tênis ensina isso. Né? O tempo todo na quadra você está naturalmente fazendo, né? Naturalmente. Não é naturalmente. Você não senta numa sala e vê um professor e fala assim, você vai aprendendo. Exatamente. Você vai aprendendo que você se prepara para uma determinada coisa acontecer e ela acontece diferente. Exatamente. Se você não improvisar e não adaptar, você vai dançar. Embora você tenha que partir de uma estratégia desenhada. Né? Se você não tem uma estratégia desenhada, não adianta, você não vai ganhar. Você pode ganhar na sorte, pode ganhar porque... E aí vem o famoso plano B, o famoso plano C. Exatamente. Né? Que você tem aquele e simplesmente se aquele não der certo, você tem que improvisar. Você tem que ter um segundo, um terceiro e para isso você precisa ter recurso, para isso você precisa ter... treinar, se preparar. Exato. E saber da maneira como o cara joga e se a dele der errado, o que ele pode fazer. Ele de repente ia ficar com a bola alta no fundo, de repente começa a subir a rede. Exatamente. Mas vamos lá, voltando lá. Isso aqui é horrível, que a gente sai e volta. A gente sai e volta. Mas naquele momento que a gente se distancia um pouquinho, você para de jogar ou não? Você continua jogando, mas não mais em Niterói? Diminuir a intensidade, né? Tive um período aí de uns 10 anos de trabalho muito intenso. Eu já estava morando aqui no Rio e eu ia treinar num clube aqui na Lagoa. Chegava lá 10 para as 6 da manhã, esperava o clube abrir, jogava de 6 às 7. Igual você fez hoje aqui, né? Mais ou menos. Você chegou aqui, não conseguiu entrar, estava esperando abrir? A ansiedade é pequena, né? E aí jogava uma horinha ali, 2, 3 vezes por semana e tal, mas assim, nunca parei, né? Nunca parei. Depois, quando passei ali dos 40, voltei a competir como, né, jogando esses ITFs aí de veteranos e tal. Então, assim, e procuro estar o tempo todo indo a torneios, vendo e convivendo com esse ambiente que é fascinante. E a gente já se cruzou, né, para lá, diversos para cá. lugares do mundo. Exatamente. Eu indo dentro dos meus objetivos, você dos seus, e a gente sempre se encontrando, sempre se cruzando. Isso eu acho muito legal. E é exatamente por isso que eu acho que a primeira pessoa que veio na minha cabeça para ser uma pessoa, para a gente estar falando sobre esse lado, é exatamente esse, porque você está muito claro para mim o quanto você está no ambiente do tênis, o quanto você usa o ambiente do tênis. E olha quem passa aqui atrás da gente agora. Você vai bem, né? Tá tudo certo? Luiz Carvalho, o diretor do torneio, simplesmente cruzando aqui atrás. Mas você sempre presente, né? Você está sempre no evento, você está sempre ali de alguma maneira, como a gente se encontrou no Finals em Londres, e aí você está... Sabe, a sensação que eu tenho é que o tênis é muito presente na sua vida. Muito presente. E aprendendo o tempo todo, né? Cada partida que a gente assiste, a gente aprende alguma coisa, a gente enxerga alguma coisa que a gente não enxergava. Né? E isso, para mim, tem tudo a ver com o mundo dos negócios. Né? Porque, assim como empresas olham uma determinada inovação, por exemplo, sei lá, carros autônomos, tem empresas que olham para isso e falam, isso aqui vai demorar anos para acontecer, e outras olham e falam, putz, isso já está acontecendo. Então, assim, você enxergar alguma coisa que está ali na sua frente, né, é a mesma coisa que você olhar para um jogo de tênis. Você pode olhar para um jogo de tênis e olhar a bolinha de um lado para o outro, ou você pode enxergar a estratégia por trás de cada ponto ali, né? Cada ponto é completamente diferente do outro. E isso aí, mais ou menos, é o que eu tento fazer quando eu estou sentado comentando um jogo. Né? Tentar passar para quem está assistindo um olhar, talvez de alguém que tenha um pouco mais de entendimento do que está acontecendo, por eu viver aquilo ali há 50 anos. Né? Eu acho que quando você fica muito tempo fazendo uma mesma coisa, você acaba conseguindo enxergar coisas que talvez quem esteja assistindo não enxerga. E, na verdade, quando o primeiro torneio com o nosso amigo André Stein, ele e mais uma outra pessoa chegaram para mim e falaram, você está aqui para enxergar o que a gente não enxerga. Se o seu olhar não nos ajudar a enxergar o que nós não estamos enxergando, não tem sentido você estar aqui. Não vai ser para falar o que a pessoa viu. Né? Você não está aqui para falar uma esquerda na cruzada, uma bola curta, parabéns, bem jogado. Isso qualquer pessoa está vendo. Vê, né? Todo mundo está vendo. Agora, que aquela esquerda na cruzada foi um pouco mais funda. Ao ser funda, o adversário conseguiu empurrar ele para trás. Ao empurrar ele para trás, ele abriu um espaço na quadra, permitindo que o adversário entrasse para cortar o ângulo na cruzada e definir do outro lado. Isso é uma estratégia do que foi feito, e não uma visão simplista, né, daquilo que estava acontecendo. E agora eu que vou te cortar. Trazendo isso para o mundo dos negócios... Não, eu te fazer essa pergunta. Então estamos conectados. Exatamente o que acontece quando uma empresa lança algum produto, né, o concorrente reage.
né? Então, assim, e você tem que antecipar isso. Da mesma forma que quando você vai sacar, eu vou sacar aberto porque ele vai me devolver ali e ali eu vou usar a minha direita paralela, que é a minha bola preferida. É a mesma coisa no mundo dos negócios, né? Assim, você tem que saber o momento, né, de atacar o seu concorrente, de se defender o seu market share. Enfim, isso tem tudo a ver com o jogo. Né? Em que espaço da quadra você está? Você está a 2 metros atrás da linha de fundo. Você não vai atacar dali, então defende. Né? É a mesma coisa no mundo dos negócios. Então eu vejo assim paralelos no dia a dia, o tempo todo. Quando que você começou a perceber que o que você vivia dentro da quadra poderia te ajudar fora da quadra? Em que momento deu esse... Numa das empresas, né? Eu fundei 6 empresas, e numa delas, assim, que foi a Ágora, a corretora, ali isso ficou muito claro para mim, né? Porque ali a gente testava muita coisa, a gente inovou muito no mercado, né? E a inovação numa empresa, ela é muito parecida com a estratégia que você monta para o jogo, né? O que você vai com uma hipótese, né? Se eu jogar alto na esquerda dele, ele bate com uma mão, ele vai ter mais dificuldade, então eu vou ganhar mais espaço. Você meio que se baseia numa estatística que pode ser que funcione. Exatamente. Porque você, trazendo a estatística daquele jogador, Exatamente. ou do que o mercado te oferece, aquilo ali é um caminho para ir. Mas é uma hipótese. Que não é uma certeza. Pode não acontecer nada daquilo. Putz, naquele dia o cara tá, aquela é a bola que ele mais gostou. Né? Tá super confortável. Aí você tem que virar e testar outra coisa. Né? Então, ali na Ágora eu senti muito isso, porque a gente testava alguma coisa que eu achava que o mercado ia adorar e o mercado não reagia, e eu tinha que correr, né? E ali você está perdendo dinheiro. Né? Então, mas aqui também, dependendo do nível. Dependendo do nível, talvez não no seu. Mas aqui atrás, se ele testar uma coisa e der errado, aqui a premiação tem torneios com milhões de dólares. Tem toda razão. Tem toda razão. Então, os paralelos estão ali o tempo todo. Cara, Guilherme, a conversa é maravilhosa. Os assuntos eles vão se caminhando e vão se entrelaçando. Mas é exatamente por isso que a gente tem a parte 2. Né? Então você não sabia, mas a gente tem a parte 2. Lá vem. Não, a parte 2. A gente vai se despedir agora e volta na semana que vem com você para continuar falando, porque tem muita coisa para ser falada. Maravilha. Obrigado hoje aqui. Semana que vem a gente volta com o Guilherme Horn. Continuem compartilhando, continuem se inscrevendo e curtindo aqui o canal. Valeu, tchau, tchau.